O plenário da Câmara dos Deputados concluiu ontem a aprovação da Lei Complementar número 18, PPL 18 de 2022, que tramita o teto de 17, que limita, melhor dizendo, o teto de 17% na cobrança do ICMS sobre os combustíveis dos estados. Foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, que considera a medida ferramenta essencial para evitar os aumentos sucessivos nos postos de abastecimentos do país. Já os estados divergem, estimam perda de arrecadação de 83 bilhões. A proposta também vale para energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações, que são itens importantes no cálculo da inflação. A votação da Câmara começou ontem com a análise do texto base e se encerrou nessa quarta, dia 15, hoje aniversário do Thiaguinho. Depois da leitura das principais modificações acatadas, o relator do projeto, Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, contemplou 4 emendas integrais e outras 9 parcialmente, de um total de 77 modificações propostas pela Casa. O projeto prevê a compensação aos estados com abatimento de dívidas da União, sempre que as perdas passarem de 5%. Os críticos ao governo afirmam que não haverá mudança significativa no preço do combustível. Agora o texto depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Celestino. Pois é, primeiro falar que quem não está contente com o governo, né, que vote no outro governo ou mude de país, porque esse governo vai ser reeleito. O ICMS foi equiparado, né, agora cabe aos governadores fazer a contrapartida, que eles vão ser ressarcidos, né, então cabe ao eleitor, né, cobrar o seu governador, cabe a todos nós fazermos a nossa parte. E assim, o que eu quero ver aqui abaixar o preço do combustível pelo quinta semana consecutiva. Na região tá se abaixando o preço do combustível. E aqui em Maringá não. Eu queria saber por quê. Eu queria saber do pessoal do PROCON. Por quê, dona Patrícia Parra? Por que não se abaixa o preço do combustível aqui em Maringá? E outra coisa, eu queria ver com os vereadores, já pedi para alguns, vamos rever a distância mínima entre postos. Tem que ter mais concorrência entre postos. Tem que vir mais gente instalar postos em Maringá. Porque são poucos postos em Maringá. A gente tem que andar, às vezes, 1 quilômetro, 2 quilômetros para achar um posto. E não há concorrência com isso. Há poucos postos em Maringá. Só em Maringá que acontece isso? Eu acredito que não, mas eu vivo em Maringá, eu quero o melhor para a minha cidade. Agora, os governadores vão fazer a parte dele, e é lógico, os críticos ao governo vão falar que não vai abaixar na bomba. Mas, segundo a tua própria matemática, né, Vitor, que você fez na quarta-feira, ou na terça-feira, perdão, na segunda-feira. E abaixa mais foi na de segunda-feira, 5,77. E essa, pela minha conta, pode ser que assim, tenha uma variação outra aqui, outra acolá, né? Mas da minha conta sai de 7,26, nesse modelo como vai chegar hoje, 5,77. Pois é. Aí em Maringá não vai chegar esse preço nunca, porque na região já tá 6,39. Para chegar a 6,39 aqui em Maringá, vai um tempo, hein? E eu duvido que vai chegar a 6,39. Vou passar para o Rigon. Não, só em relação ao que ele falou de distância mínima, eu desconheço, depois eu vou tentar me informar, que exista aqui uma lei que regule. Porque existia lá atrás uma lei do Dr. Batista que dava uma distância mínima de 1,5 km entre um posto e outro, dada a questão da poluição, da possibilidade de contaminação do lençol freático. Na época ele era vereador, olha o exatamente. Tempo. Olha, mudou a tecnologia, tudo. Posso falar agora? Depois foi mudado. Depois essa lei foi derrubada em nome do livre mercado. Então, para mim, não existe lei hoje estabelecendo distância mínima. Mas vou verificar. Não, mas olha só, desculpa, gente. Eu posso estar completamente errado, mas assim, eu vejo um monte de rotatória com 2, 3 postos de combustível na mesma rotatória. Por que acontece isso? Você vê farmácia, posto... Não, vejo posto, por exemplo. Um posto curioso é na Guaiapoca Palmares, tem um posto em frente ao outro. Aí eu tenho pra saber. Vou dar um exemplo. Rocha Pombo tem um em Ipiranga e tem um ali. Daí depois tem outro, por exemplo, ali na Nildo Ribeiro. Não, foi bem anterior. Eu não sei. Anteriores. Nildo Ribeiro. Tem posto novo em frente ao outro posto. Isso não tem esse negócio. Mas sobre a pauta, só queria bem rapidinho. Eu queria muito que a eleição que está marcada para outubro acontecesse em fevereiro do ano que vem.
que eu duvido que até lá essa bomba não ia explodir. Eu esperava que acontecesse hoje. Olha lá, o vereador Flávio Mantovani está falando a respeito. Hoje os vereadores tiram foto com o presidente. Vai baixar a gasolina. Rigon, eleição. O vereador Flávio Mantovani se pronunciou a respeito da distância mínima lá. Eu perdoo ele. Tem sobre área mínima e etc. Que inviabiliza. A gente vai ver isso. Inclusive, deixa eu aproveitar. Reserva de mercado. Inclusive, tem um supermercado em Maringá que deixou lá, acabou de construir, está funcionando e deixou um buraquinho lá para construir um posto de gasolina. Tá mexendo na lei para. Exatamente, a informação é importante. Olha lá, em outros locais, deve ser outras cidades, pode postos em mercado. A gente vê isso depois. Em meio da quadra. Vamos gerar pauta. Lanza. Olha, Vitor, eu até achei interessante um ponto do Celestino, que ele pegou e falou assim, sobre a fiscalização dos postos. Até estava conversando isso hoje mais cedo com o Deolindo. Ele é funcionário do Procon daqui de Maringá. E ele estava alegando para nós o seguinte, que pode haver fiscalização sim, principalmente sobre qualidade de combustível, sobre preço abusivo. Mas sobre possibilidade de algum possível cartel, aí no caso caberia exclusivamente à Polícia Civil. Eu vejo que a cobrança seria muito melhor se fosse em cima da Polícia Civil do que se fosse, por exemplo, em cima do Procon. Porém, eu até digo, agora voltando um pouco para a pauta, até digo que, por um lado, é excelente que seja aprovada essa redução tributária, porém, principalmente pela queda do preço de produtos básicos, como do próprio combustível, por exemplo. Mas em outro ponto eu vejo que é um pouco complicado porque não há uma reforma tributária que consiga colher essa perda, digamos assim, ou que possa suprir esse gasto sem onerar ainda mais o contribuinte. Então eu vejo que a reforma tributária, no caso, o imposto único seria a melhor saída para o Brasil. Maravilha, vou passar agora para o francês. O dito é que o governo federal vai cobrir as possíveis perdas dos estados, que tem caixa para isso. Se assim for, então os combustíveis com preço mais baixo vão estimular mercadorias com preços mais baixos. E dizem, inclusive, no panorama internacional, que o ano que vem vão sofrer muito Estados Unidos, muitos países europeus, principalmente por causa dessas altas e inesperadas dos combustíveis que refletem todas as mercadorias e na vida dos países, né? E o Brasil terá essa chance, até porque o Brasil ele está se destacando como produtor em várias áreas, um grande exportador, e que o Brasil terá um ciclo de vantagem com relação aos outros países. Quando os outros estarão descendo, inclusive países do primeiro mundo, o Brasil estará subindo. Vai lá, Bárbara. Gente, esses dias eu tava vendo A Hora do Brasil, que o Vitor falou, inclusive meu pai também gravou pra mim e me mandou. E que uma pessoa, e eu preciso ouvir de novo pra falar o nome, vou falar Brasil, no intervalo. Né? Não, eu preciso falar quem falou isso no intervalo, mas uma mulher citou uma coisa que me fez pensar, que esse dinheiro, antes ele era do Estado, certo? E com toda essa movimentação, agora ele vai cair no federal. E aí isso talvez seja interessante para algumas pessoas, ter essa mudança assim, de estadual para federal. Isso me fez pensar um pouco se não tem aí algum benefício que o federal esteja ganhando em relação a isso. Porém, a minha opinião, além dessa informação, é que a gente precisa baixar mesmo, se vai ser recompensado depois com o dinheiro da União, mas eu concordo com o Lanza em achar que isso dificilmente não vai cair para o contribuinte de novo. Antes de passar para o professor Itamar, Bárbara, eu me debrucei bastante sobre esse tema, que aconteceu o seguinte, a gente... Hoje, como que é formulado o preço da gasolina na bomba? Você tem o valor da Petrobras, você tem o valor do imposto federal, que hoje gira em torno de 9,5%, você tem o imposto federal, que é o ICMS, que é em cima do valor total, que é o que é praticado na bomba, que é a coisa mais idiota do ponto de vista tributário que se pode imaginar. Daí você tem o preço das distribuidoras e revendedoras, você tem o etanol, que entra nessa conta também.
O governo federal vai zerar o dele e a alíquota do ICMS vai ficar em 17%. O que vai, talvez, a compensação, que não é para gasolina e etanol, é para o óleo diesel e energia elétrica, não vai ser recomposto pelo governo federal, pelo projeto de lei, a gasolina e o etanol, o diesel e a energia elétrica, vai ser para estados cuja diferença fica mais de 5%. Mas eu vou passar para o professor Itamar. Bem, Vitor, eu não sei exatamente o enunciado que você fez antes, porque eu tive um problema no retorno aqui, mas pegando essa questão, essa redução do ICMS, ela é extremamente interessante para todos, não é interessante para o governo federal. Os governadores, inclusive, eles tomaram a decisão de fechar tudo, bloquear a produção, a circulação de mercadoria. Então, eles perderam a arrecadação no passado, mas foram compensados pelo governo federal, né? Então, eles não têm do que reclamar. Precisa fazer melhor gestão, inclusive do pessoal, porque todos os setores do Estado têm gordura para ser queimada, né? E, digamos, quando se pensa nessa compensação, a compensação se dá exatamente no crescimento da economia. A máxima lá, né, do princípio clássico de economia, da ortodoxia, né? Deve-se arrecadar menos do mais e não mais do menos. Quando se arrecada menos do mais, o montante se torna maior, a economia se aquece, gera empregos e todo mundo fica feliz. É isso, Vitor.